ela, acho que depois da minha volta ao mundo, eu acho que eu sou um homem diferente, assim, sabe? Acho que maior do que eu conquistei, maior é quem eu me tornei, sabe? Eu sou um cara muito menos preconceituoso, sabe? Um cara muito mais paciente, um cara muito mais humano, mais sensível, sabe? Então, a viagem e Malawi também me contribuiu para isso. Salve, família! Salve, rapaz! Podcast Coab USA chegando até vocês. Como de costume, quero expressar aqui os nossos mais sinceros agradecimentos a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, pela energia que alimenta a alma, estimula a mente. Agradecer a galera da Clap Me Casanova! Casanova, a galera da Clap Me que tem recebido a gente com muito carinho. Obrigado para todo mundo aí. Diego, Natália, Fábio, Marcelo, Trovão. Né? Trovão. Aí, todo mundo dando a moral. Obrigado muito mesmo pelo carinho. Agora sim, o convidado de hoje... Eu não sei nem como começar. Eu vou começar na humildade, mas não dá. Porque, sabe por que não dá? Eu achei que eu viajava, hein? Eu ligo, o Du é cheio de querer ser viajante. Você, aí, Du, você fez esse fim de semana? Fui pra Viliara. Espera até você conhecer o homem. O homem tá no Guinness Book, certo? Opa aí. Assim, é a pessoa que viajou o mundo mais rápido. Todos os 196 países em 2 anos e 42 dias. Hoje ele é empresário, empreendedor, escritor. Assim, olha isso aqui, ó. E o mais bonito de tudo isso... os passaportes do homem. Só isso. Brincadeira. Mas assim, o mais bonito de tudo isso, assim, é que é uma história de inspiração que começa aqui, né? Uma coisa que é muito importante para todo mundo que tem um sonho, né? Essa ideia de nunca desistir dos sonhos. Então a gente está aqui hoje, tem toda a honra de receber, família. Para quem conhece, é ele mesmo, o homem está aqui. Para quem não conhece, te apresento com muito orgulho, Robson Jesus. Robson, obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço o convite. E não tem como não começar a falar sobre isso, né? Viajou o mundo inteiro. Desafio. Vamos colocar o desafio. Viajou todos os países do mundo. Mas a pergunta é, conhece Carapicuíba? Conheço, pô, quase. Eu sou de Osasco, do lado. Eu conheço mesmo, então é certificado. Vai ganhar alto Guinness agora. E o cara chegou aqui, você gosta de viajar? Pô, eu gosto de viajar. Falei, não tanto quanto você, né, meu irmão? Mas eu tô aqui, né? Não é parâmetro, né? Mas eu viajo, faço as minhas viagenzinhas. Mas eu acho da hora, sim, aí até para apresentar o Robson, assim, que quando você viaja, cara, você conhece, e não precisa, assim, mesmo no Brasil, cara, tem tanta cultura, tem tanta identidade, assim, que a gente pode não só conhecer, mas também se abre a mente dentro desse processo e você acaba desenvolvendo perspectivas diferentes e mais completas sobre a vida, né? Então eu queria que você, Robson, assim, começasse falando um pouquinho sobre isso. O que despertou? Você sempre teve essa ideia de querer conhecer outros lugares? O que despertou isso em você? Cara, quando eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, eu trabalhava no mercadinho perto da minha casa. E eu lembro que eu ia pro mercadinho de manhã, pra escola à tarde, e voltava pro mercadinho à noite. E a gente sempre foi muito pobre, cara, muito, assim, quando eu falo de pobreza, de chegar na situação de dividir cama de solteiro com 2 irmãos por muito tempo, de ficar rezando pra ter o que comer no dia seguinte. Meu pai tinha me abandonado, eu tinha 5 anos de idade, e ali eu no mercadinho pra ajudar a minha mãe, ganhava em torno de uns R$120 por mês, e uma parte era ia ajudar pra ela, e outra parte acabava pano doce, bolacha, que até mesmo ainda era criança. E dentro do mercadinho eu ficava ali empacotando o frango e olhando aquelas figuras. Eu ficava olhando o urso, ficava olhando o avião, um dia eu vou andar de avião, ficava olhando a neve, falei, um dia eu vou comer neve, não é nem ver neve, eu queria comer neve, meu sonho era comer neve. Só que é um sonho quase que impossível, muito, muito distante da minha realidade social. Cara, acho que isso nunca vai acontecer. Só que aquele sonho guardado ali no coração, né? É distante, mas ele estava num cantinho ali guardado. E agora, final de pandemia... acho que na pandemia como um todo, assim, foi um momento muito difícil para todo mundo, e para mim também. Eu perdi 2 pessoas muito queridas, pessoas que eu amava, pessoas que eu admirava, pessoas sonhadoras, e aquele momento fez com que eu parasse tudo que eu estava fazendo e tomasse uma atitude ali, sabe? Foi onde eu tomei uma atitude de me mudar para os Estados Unidos e estar perto de uma amiga minha que a gente
estamos sempre muito juntos, e ela começou a me despertar esse sonho novamente de criança, de quando eu falava de que queria conhecer aqueles países. E aí ela fez uma pergunta que mudou minha vida. Ela fez uma pergunta, ela fez uma provocação com aquela pergunta, e aquilo mudou. Qual foi a pergunta? Pelo amor de Deus. Ela falou, Robson, por que você não visita todos os países do mundo? Só que o nome dela é Jéssica, só que a Jéssica, ela falou assim, com a verdade, com a energia, ela olhou assim no fundo dos meus olhos, igual vocês estão me olhando, igual amigo de verdade, e olha, sabe? Sim. E fala assim, cara, vai lá visitar todos os países do mundo. Na época eu falei, cara, não, tipo, eu dei risada, kkkk, mas... Cara, mas e se eu visitar todos os países do mundo mesmo? E se eu fizesse esse sonho? Aí comecei a sair da casa dela, liguei pra um amigo meu aqui no Brasil, o Ricardo. Falei, Ricardo, você topa aí a gente fazer um projeto de conhecer todos os países do mundo? Ricardo, como assim? Eu falei, cara, a gente vai fazer um projeto assim, a gente vai tentar ganhar dinheiro de algum lugar, isso, aquilo. E o Ricardo falou, topo, vamos fazer amanhã um brainstorm, que era uma chuva de ideias, e vamos ver o que vai dar. E a partir dali foram 8 meses planejando a viagem. Caramba. Caracas, velho. Qual foi o primeiro país? Eu comecei pela Tailândia. Eu fui pro Sudeste Asiático, exato, por 3 motivos eu fui pro Sudeste Asiático. Primeiro, porque era mais barato o Sudeste Asiático. Tailândia, exemplo, é um dos poucos lugares do mundo que o nosso real vale alguma coisa. Segundo, pela distância. Normalmente, a galera aqui do Brasil que sai para visitar todos os países do mundo, eles começam ou pela Europa ou pela América do Sul, porque é mais perto. E tem a questão do idioma, então qualquer coisa deu BO, deu ruim, o cara já volta pro Brasil e tá mais fácil. Aí eu falei, não, eu vou começar pelo mais longe. Eu já vou atravessar o mundo. Porque se der, mas eu começo pelo mais difícil, vou vindo, a tendência é quando eu estiver mais cansado, eu já tô mais perto, entendeu? E o terceiro, por causa do idioma, porque eu sempre tive um inglês muito ruim. Então eu falei, cara, meu inglês é ruim, eu vou pra um lugar que o inglês também é ruim, porque ruim por ruim, todo mundo vai se entender. Todo mundo se comunica, e é batata, na Tailândia tem um inglês ruim do caramba da galera, e todo mundo se entendia, dava tudo super certo, tá? Da hora. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse projeto, ele muito se conecta com a sua história. E sua história é muito parecida com a nossa, né, guardada as proporções, e todos nós aqui, nós tínhamos sonho de conhecer o mundo, de viajar, e meu sonho pessoal era conhecer a Disney, entendeu? E aí o que acontece? Só que a nossa realidade era extremamente distante, né, era muito difícil você conseguir isso daí. E aí o Clayton, né, que era meu amigo de futebol, vai para os Estados Unidos, ele começa a vida lá, e cara, eu tenho que viajar. Só que era uma coisa muito distante. E aí, quando eu consigo viajar para os Estados Unidos, não foi minha primeira viagem internacional, mas eu chego e fui para Disney, vejo aquele lugar, começo a chorar, tal, cara, muito louco. E só que assim, por eu ter uma história social muito ruim, né, economicamente, socialmente, eu só queria pertencer, manja? Queria pertencer e falar, pô, tô nos Estados Unidos, olha aqui, eu venci. Só que assim, não venci nada. Foi uma barreira complicada, uma conquista, né? Mas assim, eu queria pertencer, não era pra degustar, entender culturalmente, eu só queria pertencer. Agora vem minha pergunta, depois de toda... Dentro dessas viagens, você já se perdeu por essas questões sociais? Eu não digo geograficamente, mas como um ser, aonde que você conseguiu se localizar dentro do ser Robson, dentro da sua alma? Tá. Eu até conversei com vocês aqui nos bastidores, que eu lancei o meu livro em janeiro, eu já li 3 vezes. E por que eu faço isso? Tem alguns motivos. Um dos motivos é exatamente esse, lembrar quem sou eu, da onde eu vim. Porque eu me perdi. Quando eu voltei pro Brasil, eu me perdi aqui no Brasil no sentido, assim, de abundância, de oportunidade, sabe? Famoso e tal. De viagens mesmo, porque igual você falou, essa aí nunca foi nossa realidade, pô. Mesmo que a gente tá fazendo, a gente sabe que isso aí não é a nossa realidade. Então, chega um dia que eu tenho que voltar pra casa. E eu não queria aceitar, pô. Eu falei, não quero voltar pra casa não, quero continuar viajando. Aí, só que eu tava em casa, então, porque pra mim, nos últimos 3 anos, era muito comum eu acordar cada dia num país diferente, numa cama diferente, num hotel diferente. Então, isso era ali acomoda o ego, né? Quase com uma motivação ali, sabe?
E aí, quando eu cheguei em casa no Brasil, eu acordei a primeira noite, a segunda noite, a terceira noite em casa, aí comecei a dar aquela ansiedade. Então é muito doido, porque hoje eu sei e falo com uma certa propriedade o que um dependente químico ou um dependente alcoólico o cara sente. Porque eu virei um dependente da viagem. Entendeu? Então, tipo assim, dependente meu de não querer aceitar, falar, não quero viajar, de fazer terapia, de ficar. Eu fiquei 7 dias assim que saí da cama, pô. Me perdi total. Caralho. Me perdi. Então, é muito. Por isso que eu leio o meu livro muito, porque meu livro ele mostra exatamente de onde eu vim, quem sou eu, tudo que eu fiz, da onde que eu saí, como eu saí do ponto A pro ponto B. Como que eu faço até hoje para criar minhas próprias oportunidades, que nada é fácil, que nada bate na porta da minha casa, sabe? Sei. Então, o livro faz eu relembrar todo dia isso, todos os dias eu leio meu livro, todos os dias. Pra não cair mais no esquecimento, igual eu deixei cair em janeiro do ano passado. E de onde vem esse despertar de consciência? Em que momento, assim, veio isso? Falei, pô, ao invés de... eu tô me baseando pelo que eu sou, né? E, Claro. pô, distante, né? Onde veio esse despertar? Onde falou assim, pô, eu devo ser grato. E de onde eu saí para onde eu tô, devo ser grato. E eu tô sendo ingrato em relação a isso. Onde veio o seu despertar de consciência em relação a essa depressão que você... E isso veio, acho que... Desde pequeno, eu sempre fui um cara que eu cavei minhas oportunidades, desde pequeno. Eu nunca aceitei a dificuldade na minha vida, nunca. Por isso que hoje, vocês vão perceber, em algumas falas minhas aqui, que não tem quase que nada impossível dentro do meu coração. Eu falei pra vocês, com 15 anos já trabalhava, já tinha meu primeiro emprego. Com 10, com 15 anos eu comprei minha primeira moto. Eu falei pro Jorge, pra um amigo meu, eu falei, cara, compra uma moto pra mim, pra ajudar mais minha mãe. Eu compro. Sério mesmo, o cara foi doido e comprou uma bis pra mim. Aí eu comecei a entregar a pista, ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava no mercadinho. Beleza. Com 18 anos, minha mãe sempre falava em casa, pobre tem que ter casa própria, Eu não entendia muito bem o porquê, fui pesquisar e eu descobri um programa habitacional do governo, no qual ele dava subsídio pra você financiar a casa. Sim. Aí o que eu fiz, catei minha moto, desde a entrada e comprei meu primeiro apartamento com 18 anos. Olha. Com 26 anos, eu fui eleito o gestor mais jovem do maior complexo hospitalar público da América Latina. Eu entrei lá como atendente no hospital, fui galgando posições até eu virar gestor geral de operações do Hospital das Clínicas em São Paulo. E fui eleito o gestor mais jovem do maior complexo hospitalar público da América Latina. Isso com 26 anos de idade. E com 35 eu já tinha zerado todos os países do planeta. O que todas essas histórias têm em comum? Essa questão de não aceitar as dificuldades, de buscar que todo problema tem uma solução, que é possível a gente realizar nossos sonhos, que a gente não pode aceitar o inconformismo, sabe? Tipo, não dá pra mim, é difícil, é que sou pobre, é questão racial. Não, tudo dá, sabe? Às vezes demora um pouco, pra uns, às vezes, é um pouco mais rápido. Pô, ele foi mais rápido para os Estados Unidos, mas talvez pra você... O time é um pouco diferente. Sim, exatamente. Só que dá pra você ir também. Hoje você viu que dá pra você ir. Você já foi pra Disney. Quantas vezes você já foi pros Estados Unidos depois da Disney? Entendeu? Então é isso. Só que às vezes no time é diferente. O time é diferente do dele, entendeu? Então é isso que eu fui aprendendo a aceitar na minha vida. Que o time das pessoas é diferente, mas que dá pra mim também. Entendeu? Só que a gente precisa acabar a oportunidade. Não é fácil, sabe? A gente tem que toda hora ficar batendo na porta, insistindo. Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6 não que faz eu desistir. Não é. Então, tipo assim, tem dia que eu te juro por Deus. Eu ganho 10, 12 não, em um dia só. Mas pode ter certeza que no dia seguinte vai rolar algum sim. Às vezes é um sim que eu preciso. Eu só preciso de um sim, às vezes. Mas acho bonito o que você está falando, porque muitas vezes quem vem de uma situação desfavorável e é uma pessoa que, assim como qualquer outra pessoa, você nasce com a mente curiosa. Você quer conhecer, você quer sonhar. E aos poucos, assim, meio que a sociedade vai minando, vai sugando isso de você, tirando isso de você. E aí essa resiliência que você demonstra na sua fala é importante pra gente continuar lutando a luta boa, né? Pra não desistir. Eu acho que muita gente que tá ouvindo isso aqui hoje, a sua história de vida, vai se inspirar muito, porque tem muito disso, né? Hoje em dia é fácil você vir aqui, e pra quem tá ouvindo, você, o cara viajou 196 países, mas não sabe também da dificuldade do rolê que você teve que percorrer pra chegar onde você chegou, né? Exatamente. E achei bonito, assim, o livro acho que vai falar muito sobre isso também. Porque assim, é muito inspirador, cara. É muito inspirador. E eu quero falar de viagem. Eu quero falar de viagem também. É que a gente já chegou na Tailândia, né? Calma. Grana, cara, como que foi isso? Por exemplo, surgiu o sonho, surgiu a vontade, aí entra a questão financeira.
Primeiro, qual que é o valor total e como que você conseguiu fazer essa composição aí? Tá, vou começar de trás pra frente, então. Como que eu consegui a composição? Se puder falar nos... Em números também. Tudo isso tem no meu livro, é muito aberto isso. E assim, antes que as pessoas perguntem, não, eu não sou herdeiro, não sou filho de herdeiro, não sou milionário, ao contrário, sabe? Gostaria. Quando eu decidi visitar todos os países do mundo, a minha primeira atitude foi começar a vender as coisas da minha casa. Então eu vendi sofá, eu vendi televisão, eu vendi geladeira, eu vendi micro-ondas, eu vendi uma moto que eu tinha. Uma motinha. Minha mãe pensou que eu tava usando droga, falou, meu filho tá com problema com droga, porque começou a vender tudo de cara, vendi mesmo. Eu pedi exoneração do hospital, então eu tinha 10 anos de funcionalismo público, eu pedi exoneração. Cara, você é funcionário público, velho. Peguei aquele monte de dinheiro e joguei em cima da mesa. 90 mil reais. Falei, uau! Minha viagem tava orçada a $500 mil. Falei, beleza, agora só falta 410. Aí, beleza. Aí eu comecei a viajar com pouco dinheiro mesmo. Aí eu dividi. Claro que a gente fez toda uma projeção, né? A gente colocou como a gente poderia ganhar dinheiro. Quando eu falo a gente, aí o Ricardo. Então o Ricardo, ele fez muito. Foi seu guia. O Ricardo foi meu sócio, meu irmão, meu brother, foi o cara que pegou da minha mão e acreditou em mim. E ele falou assim, ele ficou aqui no Brasil e falou assim, vai lá que eu vou tocando por aqui. Então eu ia tocando na estrada e tocando nos bastidores. Que legal. Isso foi muito importante, porque eu sempre falo nós, referindo a ele. Sim. E aí a gente começou a fazer a projeção como eu poderia ganhar dinheiro viajando. Colocamos todas as fontes de rendas que eu podia ganhar dinheiro online. E aí eu comecei dividindo o quarto com 20, 25 pessoas na Tailândia, na Índia. Pô, tu voltou da Índia agora. Tu sabe o perrengue, imagina dividir quarto com 20 lá na Índia. Deus só comendo fast food, McDonald's pra economizar grana, sabe? Perrengue mesmo. Mas indo ali, tipo, todo dia pensando e também agindo, porque só pensar não é suficiente, só planejar não é o suficiente. Qual que é um dos meus diferenciais? Eu executo, eu testo muito. Então a gente fez uma lista e eu ia testando. Pô, comecei escrevendo e-book, comecei fazendo tradução juramentada, comecei fazendo fotos, tudo que eu poderia fazer dinheiro online, dando mentoria, dando consultoria de como vender, de como viajar. Comecei dando palestra para igrejas, escolas públicas de graça. Então tudo que era opção, eu comecei testando. E aí comecei a testar também a profissão de ser influenciador digital. Só que detalhe, eu já vou chegar na resposta já. Eu preciso contar esse contexto para vocês entenderem os porquês. Tá em casa. Quando eu escolho ser influenciador digital, eu preciso fazer o quê? Me comunicar. Só que eu sou um cara que eu tenho um português totalmente limitado. Vocês vão perceber aqui na minha fala também. Porque o meu português é português de quebrada, português de banco, português da, sabe? Tá em casa. Escola pública, sabe? Mesmo tendo, tipo, 2 formações, eu tenho pós-graduação, hoje eu tenho MBA, hoje eu tenho certificação nos Estados Unidos, eu sou PMI. Então, mesmo com esses títulos, eu sempre fui um cara de português limitado. Eu hoje falo 4 idiomas, sempre com português. Então, quando eu vou para as câmeras, em virtude de ser influenciador digital, cara, eu era muito acanhado, eu falava muito mal, tímido. Eu tinha 400 pessoas no meu Instagram, quando eu comecei minha viagem. Então eu chegava na Tailândia, meu país número 1. Tailândia é linda, você já foi pra Tailândia? Já fui, pô. Pô, eu lá em Koh Phi Phi, lá, praia linda, tal, um paraíso pra quem conhece aí, quem não conhece, depois dá um Google aí, é linda, ou vai lá que merece. Vale a pena. Aí eu pego o celular e começo. Gente, olha essa praia, que linda. Olha isso. Legal, né? Praia, lindo. Tailândia. Só que detalhe, eu tava filmando a areia, não fumava lá. Aí chegava, eu só postava no dia seguinte, o cara, pô, levou o celular. Que merda você fez aqui, pô? Aí, mas eu fui indo. Comecei em 772 dias, que dá 2 anos e 42 dias. Eu gravei quase que todos os dias. Eu fiquei sem gravar 4 vezes, em 772 dias. E essas 4 vezes foi proposital, porque eu usei uma técnica que a gente chama de tela preta no Instagram, que é uma técnica onde você fica 24 horas sem postar nada. Após as 24 horas, o algoritmo ele entrega de 5 a 10 vezes mais para o seu público. Ele entrega mais pessoas. Ele alcança 5 vezes mais do seu público. E aí, quando eu ficava 24 horas, eu postava uma tela... Meu primeiro post era uma tela preta, escrito bem assim: gente, estou entrando no Afeganistão. Ore por mim. Que de fato eu pedi a oração mesmo. Mas, se você acha que mais pessoas precisam acompanhar essa realidade que eu vou mostrar agora, aquele país dominado pelo Talibã, printa a próxima tela e me marca.
Então a segunda tela já era uma tela pra pessoa printar a tela e postar ali, que era com o meu arroba. E quando ele postava, eu chegava a ganhar num único post, tipo, 20 mil seguidores. Caralho. Entendeu? Então, tipo, só que, Rob, você fazia isso sempre? Não. Porque a gente fazia quando era um horário, quando era o momento certo mesmo. Sim, Você queria comover o público, se conectar com o público. E eu usava essa estratégia. E aí deu certo, pô. Daí eu fui crescendo nas redes sociais, daqui a pouco o Richard da Seleção Brasileira, o Fred, o Alok, Marcos Mion começou a compartilhar meus vídeos. Aí comecei a crescer, aí eu assumi de fato a profissão como influenciador digital. Daí uma marca veio e falou: Robson, eu te dou R$1.000 pra você fazer um vídeo. Eu falei, caramba, tá fazendo vídeo de graça. Os caras querem dar R$1.000, pô. Aí eu comecei a levar a sério. Então, a partir do momento que eu vi que o negócio era sério, eu comecei a pegar meu Instagram e no meio da viagem, tudo isso, tá? Eu comecei a tratar ele como uma empresa, e aí eu comecei a monetizar. Depois de 11 meses, eu tinha feito meu primeiro R$1 milhão. Mas vamos colocar um timeline nisso daí. Quando que você... assim, que país, em termos de número, você tava... Você começou a ganhar dinheiro. Eu comecei a ganhar dinheiro de fato, no meu país 60, que foi no Catar. Então foi na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo foi uma virada. Porque eu não tinha nem ingresso para ir na Copa do Mundo. Ao contrário, eu queria ir pro Catar, só que o Catar fechou. A Copa do Mundo foi final de novembro, o Catar fechou em setembro. Então eu tava na região ali já, tava fazendo Bahrein, tava fazendo Kuwait, todos aqueles países ali próximo. Aí eu falei, pô, quero ir pro Catar. Aí quando eu entrava no Catar, os caras não pode entrar mais, só entra quem tem ingresso pra Copa do Mundo. Eu falei, pô, mas a Copa tá longe ainda não, o país já tá fechado já. Eu falei, ferrou, não tem ingresso. Aí já peguei nas redes sociais e falei, pô, não tem ingresso, não voltei ainda no Catar. Aí um abençoado lá aqui do Brasil fala, irmão, eu te dou um ingresso pra você entrar lá. Fé nada. Aí eu te dou um ingresso. Aí o abençoado abençoou minha vida. Eu falei, então não vou nem em setembro, agora eu tô ligado no jogo, eu vou em novembro, vou assistir o jogo. Aí fui pra Copa do Mundo, não assisti um jogo só, assisti todos os jogos do Brasil, todos os jogos. Ali foi uma virada, porque ali eu me conectei com várias marcas, me conectei com várias pessoas. Então, pô, eu fiz toda o acompanhamento da Copa do Mundo, sabe? Eu fui mostrando todos os jogos, mostrando os bastidores, mostrando as festas. E ali foi onde financeiramente deu uma virada. Já deu uma virada. Eu não sei se você chegou a sentir isso em algum momento, assim, mas acho que, para mim, pelo menos, a gente fala muito da internet, do poder, da informação, da velocidade. E no seu caso, eu imagino que, assim, a gente pode vir de um lugar que a gente se sente isolado, mas, assim, eu acho bonito esse seu relato e de como a internet te abraçou também, né, cara? A internet, ela é um mar de oportunidade mesmo, assim, tipo, principalmente quando você grava um conteúdo genuíno, sabe? Sem querer lacração, sem querer polêmica, nada contra quem faz isso. Mas eu acho que quando você faz esse tipo de conteúdo mais genuíno, as pessoas se conectam. Então, pô, eu lá, mó perrengue, sem grana, mochilão, tal, não tenho ingresso, não consegui entrar, eu não queria nem ingresso, pô, só queria entrar no país só. No país. Aí o cara, não, pô, tu vai lá, vai assistir o jogo. Então, a internet, ela, até hoje, a internet mudou a minha vida, ela mudou. Sou muito grato, e por isso que eu falo para as pessoas, assim, quem tem oportunidade, vai pra internet, você tem um negócio hoje, você precisa estar na internet, não tem como você ter qualquer coisa que você faz hoje, quando a gente fala de business, você precisa estar na internet, sabe? Porque ela consegue dar acesso, assim, dar oportunidades que a gente nunca imaginou. E aí, só pra deixar claro, assim, né, quando eu falo de internet, eu falo assim do povo brasileiro, né? Que o povo brasileiro é muito bom, né, cara? Quando se une pra um ideal, assim, acho que você foi essa fonte de, talvez, de inspiração, ou que gerou um ideal nas pessoas de poder participar disso junto, mesmo de longe, mas poder participar junto com você dessa sua jornada, né, não? Exato. É foda. Você falou de... Opa, posso? Vai lá. Você falou de Afeganistão. Coreia do Norte, cara, como que você entrou? Então, a Coreia do Norte é o único país até hoje... Como é que você saiu? Não, entrar, beleza, né? Não, o que faz foi um dos mais fáceis, porque a Coreia do Norte é o único país que até hoje está fechado por causa da pandemia. Até hoje. Dos 196 países que tem no mundo, a Coreia do Norte é o único que está fechado ainda. E aí, o que eu fiz? Na Coreia do Sul, tem um passeio que se chama DMZ, que é uma zona desmilitarizada, que é gerida pelos Estados Unidos e pela ONU. Então, ela não é nem Coreia do Sul e nem Coreia do Norte, ela fica ali no meio. Para o Guinness Book, lá dentro do DMZ, ele tem uma faixa, assim, né? Que se você fazer assim com o corpo, você está na Coreia do Norte. Se você fazer pra cá, você está na Coreia do Sul. Sim. Então eu fui lá, peguei meu braço, peguei meu celular, apertei o GPS e pau, Coreia do Norte. Então, coletei a assinatura que tem coletado do Guinness lá, testemunha. Tem os requisitos pra participar? Daí os policiais assinaram e tal. Então, para o Guinness, eu fui pra Coreia do Norte.
Para um viajante profissional igual eu, Sim, não, eu não fui para a Coreia do Norte ainda. Ao contrário, eu tô aqui na fila, esperando, na expectativa. Nos últimos 2 anos, ele ameaçou 3 vezes de abrir. Vou abrir! Aí eu vou como? Aí ele fecha de novo, entendeu? Então eu tô aqui na fila. Tá na fila pra tentar. Igor, só rapidinho, assim, Claro, eu quero voltar só um pouquinho aqui. claro. Você fala muito de conexões. Nós tivemos o nosso convidado, o Igor, aqui, pô, Da Kings. abração da Kings. Salve, Igor. E o que ele fala? Ele fala muito em conexões humanas, conexões para o negócio. E você também agora, você também fala, ó, as conexões são importantes, a internet é importante. Para você, as conexões, o que ela significa para você? Agora, indo para um outro campo, questões culturais, onde você trafega todo esse mundo e lidar com culturas diferentes. Para você, como foi estabelecer essas conexões com culturas diferentes? Tá, respondendo mais num âmbito dia a dia, de cultura, de conexões, eu lido com a cultura, com a conexão com muito cuidado. Principalmente agora que tudo é network. Então, se tiver tanto convites que eu nego de reuniões de network, vai ter network, não vou. Nem me chama, eu não vou. Eu não vou. Porque o que eu vejo esses encontros de network? Eu vejo assim, na minha cabeça. Um monte de gente com um cesto para pescar, vazio, e uma pessoa ali com um monte de peixe para colocar o cesto. Para colocar o peixe no seu cesto. Só que ali, a pessoa que tá com o peixe, ela sabe onde ela vai colocar o peixe, qual cesto ela vai colocar. Sim. Então, acaba sendo algo mais, assim, de todo mundo indo atrás de um interesse em comum. Superficial. Diferente quando você é uma pessoa interessante. Então, eu acabei de fechar um negócio no Rio de Janeiro, que foi um negócio muito genuíno. Eu tinha participado de um evento dessa pessoa, a gente se encontrou novamente agora no Rio de Janeiro, aí fomos almoçar junto, conversa daqui, conversa de lá, nasceu a ideia de fazer um negócio junto. Mas ele veio de um negócio, de uma conexão genuína, de uma conexão de pessoas interessantes, de 2 negócios que se falam, sabe? Então, hoje eu sou mais nisso, assim, de me tornar cada vez mais pessoa interessante, não só pelo que eu fiz, mas o tanto que eu venho estudando, o tanto que eu venho vivendo, viajando. Então, cada vez mais eu venho buscando ser uma pessoa interessante. Isso que eu também passo para os meus mentorados, para os meus alunos, para as pessoas do meu ciclo. Assim, ó, você precisa se destacar, você precisa ser interessante, você precisa... Se tu trabalha com tecnologia, como você se torna uma pessoa interessante trabalhando com tecnologia? Imobiliário o teu, né? Tá no imobiliário, a mesma coisa. O teu, a mesma coisa, sabe? Porque dá. Sim. Porque a gente é diferente, pô. A gente consegue, mesmo com a forma, sem falar português direito, sem falar o outro idioma direito, com um jeito de quebrado, acaba sendo uma pessoa interessante também. É legal. Eu acho que, por exemplo, eu costumo falar muito sobre isso, né? Eu acho que quanto mais experiência de vida você tem, mais perspectiva você desenvolve sobre a vida. Eu acho que isso te torna uma pessoa muito completa. Por exemplo, se eu pegar a sua trajetória até chegar onde você chegou no Hospital das Clínicas, já é uma puta de uma história. É isso. Entendeu? Só que daí você vai para uma outra vertente totalmente diferente, isso abre sua mente para coisas novas. Então você vai aprendendo aqui, ali, e aí isso torna você uma pessoa bem completa e interessante também, para poder, igual agora que a gente está conversando de tudo. Eu até brinco, né? De onde a gente sai, meu? De onde nós saímos, que é a quebrada mesmo, você tem o homem-bomba e você tem o pastor da igreja lá que tá passando. A criação que nós tivemos, que é a quebrada mesmo, você entra e sai de qualquer lugar, cara. Essa versatilidade, louco, mas assim, mas aí que tá, cara, assim, depende muito não, essa malandragem de rua, tal, eu acho que a gente entra e sai de qualquer lugar. Consegue, eu não acho que todo mundo consegue, porque assim, ele falou um negócio que é interessante também, né, que assim, você tem que trazer alguma coisa com você, velho. Sim. Entendeu? Porque assim, se eu for lá com a minha cesta vazia, eu chego, mas eu saio com nada. Concordo. Entendeu? Concordo. Isso pra mim é preparação, né? Que, assim, sim. Isso aí já falou, não sei quantas pós-graduações, mestrado, então assim, isso é preparação. Pelo que ele tá vivendo, que ele tá vivendo, que ele viveu, você acha que ele se preparou antes de uma outra forma que ele não imaginaria, por exemplo? Acho que tudo que você, assim, o que eu tô falando, é experiência de vida, né? Experiência de vida, quanto mais experiência de vida você tiver, mais fácil é você chegar no estágio que você tá falando aí. Entendi. Enfim, mas quando que o Guinness entrou nessa jornada sua? Você saiu daqui já com... Cara, vou entrar pro Guinness ou foi...
durante o processo aí das viagens? Quando eu tava no meu planejamento dos 8 meses lá nos Estados Unidos fazendo como seria essa viagem, eu me fiz 3 perguntas. Quanto custa visitar todos os países do mundo? Quem visitou todos os países do mundo? E como eu faço para visitar todos os países do mundo? Aí dentro dessas respostas que eu descobri que de uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, apenas 150 visitaram todos os países do mundo. Eu falei, caramba, só 150? Ah, 150 É. pessoas. Então, se a gente for pensar em probabilidade, é mais fácil vocês 3 ganhar na Mega Sena do que alguém fazer o que eu fiz. Que loucura. E aí eu falei, caramba, quem são essas 150 pessoas? Peguei o livro do Guinness, comecei a olhar um por um. Olhei lá que tem uma americana, olhei o rapaz da Noruega, fui olhando um por um. E o que chamou minha atenção? Que das 150 pessoas que tinha lá, todas as 150 pessoas eram pessoas brancas. Aí eu falei, caramba, por que só pessoa branca visitou todos os países do mundo? Lá vai eu debruçar e estudar mais um pouquinho. Entender o porquê que pessoas pretas não visitaram todos os países do mundo. E aí o que eu descobri? Alguns artigos que eu fui lendo. Que países como Polônia, no continente europeu, um pouco mais de 22, 23 anos atrás, só de você ter a pele escura, você não entra no país. É proibido, não entra. Então se tem a pele escura, você nem entra na Polônia. Fechado. Estudos mais recentes que mostram aqui no Brasil, 12, 13 anos atrás, a população negra, que representa hoje 57% da população brasileira, não tinha condições financeiras de comprar uma passagem aérea. Então, toda resposta que eu achava, eu falei, cara, é impossível uma pessoa preta fazer... Não é possível. Foi onde eu tomei a decisão. Falei, cara, eu vou mudar essa história, você é o primeiro cara preto a visitar todos os países do mundo. E aí, então, o Guinness, ele veio mais ali como uma cerejinha. Não era minha motivação, eu tinha outras motivações, não só o do Guinness. O Guinness, é claro que era uma cereja do bolo. Falei, cara, eu posso ser uma fonte de representatividade para um grupo que nem eu imagino o tamanho que é. Fudido, né? Entendeu? Então, pô, eu posso mudar uma história. Então, o Guinness, ele veio mais para isso. Você já saiu sabendo que você... Você precisa fazer a aplicação. Então, você aplica para fazer o Guinness, você precisa pedir a autorização deles, você responde o questionário, eles avaliam o teu perfil, avaliam o recorde que você quer quebrar. Porque dentro do Guinness, é assim, você pode quebrar um recorde ou bater um recorde. O que diferencia um pro outro? Bater o recorde é um recorde que não existe. Então, vou gravar o maior podcast do mundo. Não existe ainda. Então, vocês vão ficar aqui 50 horas gravando sem parar. Ó, você tá nesse podcast agora. É isso. Você está de fora. É 50 horas. Só vai embora amanhã. Aí, vem a galera lá do Flow e fala assim, eu quero quebrar o recorde da galera da Coab US. Aí eles vêm quebrar. Só que então, o recorde que vocês bateram, eles querem quebrar. Então essa é a diferença de quebrar e bater. De quebrar e bater. Entendeu? Então eu fui quebrar o recorde de um americano. O americano tinha feito em 3 anos. Eu queria quebrar o recorde dele. Eu quebrei o recorde em 2 anos e 42 dias. Caramba, e aí você aplica... muito ainda, hein? Eu deixei uma gordura porque eu comecei a viajar num momento muito incerto, que era final de pandemia. Muitos países estavam fechados ainda. Eu comecei a viajar dia 28 de fevereiro de 2023. A guerra da Ucrânia e da Rússia começou dia 26 de fevereiro de 2023, 2 dias antes. Então, eu comecei a viajar com o momento da guerra, que era tudo incerto. Caraca. Então, e outra, tinha uma americana que ela tinha feito a volta ao mundo dela, e quando ela manda as evidências, que são necessárias 9 evidências em cada país, então é necessário você pegar passagem de entrada, passagem de saída, reserva de hotel, carimbo de passaporte, são 9 evidências no total. E aí, das 9? Das 9... No mínimo de cada 9. Alguns dão um pouquinho mais, alguns países dão um pouco menos. Depende, às vezes o país eu não dormi lá, então eu não preciso do hotel. E aí a americana, ela teve um problema. Porque dentro desse rolê, eu não posso usar nenhum transporte privado. Eu só tenho que usar transportes públicos formais. Então, o avião, o ônibus, o trem. E essa americana, ela usou um transporte privado. Ela pegou um carro e atravessou de um país na África. Então, depois que ela fez tudo, o Guinness olhou lá, não, volta lá. Então, eu já sabia disso, sabe? Pô, eu não posso deixar um gap muito curto, porque se precisar voltar lá, chegar o carro e falar, tá errado alguma coisa. Alguma evidência da errada, eu tinha como refazer e consertar aquela evidência. Então você ia reportando pra eles os bagulhos assim ou não? Só depois que termina. Só depois que termina. Ao total foram 5.542 evidências. 5 mil. E você guardando tudo isso? Eu arquivava tudo no Drive, né? Subia, então... tudo digital, você fazia tudo digital. Eu fazia tudo digital e tinha as evidências físicas, né? E eu mandava pro Brasil. Eu juntava um bolo e mandava pro Brasil. E aí, só assessor. Qual o perrengue de viagem? Caramba. Desse processo todo que você passou. Né? Os perrengues, provavelmente, né? Guaravás, quase todo dia o perrengue. Já pegou cana lá? Não? Oi? Já foi preso, já foi? Não, preso não. Teve um perrengue, não cheguei a ser preso, não.
Mas tive um perrengue. Deixa eu contar o mais legal. Ó, tive um perrengue de morte, teve um perrengue de futebol. Qual você quer saber? Maluco. O meu perrengue, a gente tava em San Diego, e aí tava eu, ele e mais um amigo. Aí a gente foi numa outlet e beirando o México. E aí, cara... Tijuana. Morei lá já, pô. Já foi lá também? Não, morava em San Diego. Ah, você morava em San Diego? É. Aqui que a gente fez, cara, eu falei, cara, eu vou tirar uma foto da bandeira do México, que era do lado. Peguei o carro, eles ficaram no shopping, eu peguei, entrei. Só que eu entrei, quando eu virei à direita, já era a fronteira do México. Nasci. Aí o cara falou, cara, você vai ter que entrar no México e voltar. Só que é o seguinte, beleza, eu falei, beleza. Peguei o carro, entrei no México, dando rolê pelo México e tal, tirei umas fotos, vou voltar. Passaporte. O meu visto americano ficou no hotel, cara. E eu tava no México. Cara, eu demorei acho que umas 10 horas pra tentar voltar. Aí cheguei na fronteira, eu falei, não, cara, eu sou brasileiro, só fui tirar uma foto. Aí vem cachorro cheirando o carro. Caramba. E tira tapete. Aí, você tá trazendo alguma coisa do México pros Estados Unidos? Aí eu falei, não, cara. E aí os caras compravam um monte de coisa. O cara abriu o porta-mala, perfume, tênis, calça. E aí, resumindo, eu fiquei lá, sei lá, quase 10, 15 horas. E aí, de repente, veio um policial do nada, olha pra mim e fala assim, e aí? Eu falei, cara, e aí que eu não sei o que eu vou fazer e tal, tô brasileiro, papapá. Pega suas coisas, coloca no carro e vai embora daqui. Deixou entrar? Deixei entrar. Caramba, sem um visto. Sem o visto. Agora você não entregar nunca, se entregar. Agora, meu irmão. Agora o trampo só tá aqui, né? Então eu vou contar um perrengue. Então, já que você contou do sem visto, eu vou contar essa que eu entrei sem visto. Eu não vou falar da morte, não. Eu fui para um país chamado Tajiquistão. É um país que fica na Ásia Central. Esse é aquele que é um ditador lá? Todo branco lá? Não, esse é Turcomenistão. Ah, tá. Que é vizinho dele. É vizinho? É Paquistão, Turcomenistão, Afeganistão, Quirguistão, são 7 países. Tá. E aí eu estava do lado, eu estava querendo ir para Tajiquistão, só que eu estava em Cazaquistão, que é um país vizinho. Vai guardando esses nomes aí, hein? Cazaquistão é esse. Eu queria ir para Tajiquistão e estava em Cazaquistão. Aí, o Tajiquistão, de todos eles, é o único país que brasileiro precisa de visto. Só que o visto é online, é muito fácil. Então você vai, aí entra lá, aplica, demora 3 dias e tá pronto. Apliquei, eu estava em Cazaquistão, falei, vou comprar a passagem para 7 dias, porque pelo menos eu tenho um gargalo ali, se acontecer qualquer imprevisto, dá tempo. Apliquei o visto, estou esperando. 1º dia, 2º dia, 3º dia, nada, 4º dia, 5º dia, nada, 6º, 7º dia, chegou o dia de viajar e meu visto não estava pronto ainda. Aí eu falei, caramba, ferrou. Aí eu falei, pô, eu tenho 2 opções. Ou eu perco minha passagem, que custou $200, e naquela época era vacas magras, pô, $200 é muito dinheiro. Ou eu falo, ou eu tento ir assim mesmo. O não eu já tenho, vou tentar ir sem visto. Aí eu falei, eu vou tentar ir sem visto. Como? Não escolher sei. uma difícil. Não sei. Aí eu ia muito pro instinto mesmo, sabe? Eu ia me permitindo. Tudo é muito bom. Eu tô nessa fase, eu voltei pra essa fase agora de me permitir. É muito bom, pô, quando você se permite as coisas acontecerem. Legal, porque quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com a agenda cheia, fazendo um monte de coisa, e eu não me permitia, sabe? Não tinha tempo pra me permitir. E agora não, pô. O pessoal, quero montar uma empresa assim, não, calma, eu deixo aqui minhas coisas, eu quero um pouco de tempo pra me permitir, sabe? Tanto que eu tô viajando só com passagem de ida ultimamente. Eu não compro mais passagem de volta. Você não pensa assim, eu tô indo a semana eu vou pra Fortaleza só com passagem de ida, não vou com passagem de volta. Legal. E aí, beleza. Chego no aeroporto, faço check-in, vou fazer o check-in na companhia aérea. Aí eu entrego o passaporte pra ela, pra menina. Ela pega. Brasileiro? Eu falei, sou brasileiro. Brasileiro precisa de visto? Eu falei, não precisa não. Vou precisar de visto. Eu falei, mudou. Aí ela falou assim, ela mudou um tempo. Aí ela falou, é? Eu falei, é. Aí eu fui abrir o site de Quirguistão. Olha o nome, Quirguistão. Que é outro país do lado, pequeno, que também, todos eles falam russo, escrevem em russo, sabe? Aí eu fui abrir o site de Quirguistão no celular, deu um zoom assim, eu falei assim, aqui ó, brasileiro não precisa de visto. Ela pegou assim. Eu falei, Aí ela, tá bom então, me deu o board pass. Só que eu não sei se eu ficava feliz ou se eu ficava com medo, ocupado, porque só é 50% do rolê. Aí eu falei, putz, e agora? Eu vou ou não vou? Eu falei, agora eu vou. Aí, beleza. Aí eu entrei no avião, e é um voo pequeno, 30 minutos de voo só. Aí entrei no avião, com aquele medo, aquela tensão e tal.
Chego na imigração, me lembro como se fosse hoje, 2 guichês assim, ó. E é muito parecido com a imigração de alguns países do continente africano, que é aquela bagunça, o pessoal não faz fila. É uma Então, o zona. Quirguistão é uma zona do caramba, assim, aquele monte de gente também, assim, em cima dos policiais, e vem. E eu olhei assim no meio, no corredor, eu falei, meu, se eu sair correndo no meio desse corredor aqui, Ninguém vai ver. ninguém me vê, velho. E eu ficava pensando, eu olhando assim, aquela mochila nas costas, olhava, e sem saber o que fazer. Falei, cara, mas na hora de sair, eu acho que vai dar B.O. Vai dar B.O. Eu falei, os caras vão ver, cadê o visto? Não vai ver que eu não tenho visto. Aí eu falei, caramba, e agora? E eu tava aqui no fundo conversando com um outro policial. Tinha um policial lá, e um policial até estranho, porque ele era alto, bem barrigudão, assim, ó. E tava com a camiseta bem apertadinha, bem curta, ficava mostrando aquela barriga dele, assim. Aí eu falava, aquele me incomodava aquela barriga dele ali. E eu falei, aquela agonia toda. Toque, né? Aí eu tô conversando pipipi papapá com ele, pipipi papapá, era o work visa, era visto de trabalho, né, onde ele tava no guichê, assim, de trás. E eu conversando com aquele policial, e gente boa policial, e ele começa a falar, brasileiro foi brasileiro, futebol é futebol, e começa a falar de futebol. Eu gosto de futebol pra caramba, não sei o quê, adoro o Manchester United. Eu falei, eu falei, Manchester United? Você conhece o Fred? Eu perguntei pra ele, eu conheço o Fred. O Fred é meu amigo. Eu falei, não, pô. Aí já pega a foto. Da hora, pega o celular e boto na casa do Fred, eu andando de carro com o Fred me dando uma camisa do Manchester. Ele, caralho, irmão, Aí eu mostrava pra ele. Aí eu falei assim, quando tiver com o Fred, eu vou falar pra gente fazer um vídeo. Aí eu falei, pô, já botou o nome, adicionou no Instagram aí. O cara, você é famoso, eu sou famoso. Aí me adicionou no Instagram e tal. Beleza, foi diminuindo as pessoas e eu sem saber o que fazer ainda. Porque foi pior do cenário, eu vou meter o louco e vou falar igual eu fiz lá. Mudou, né? Sim. Aí, beleza, eu chego lá no guichê do policial, entrego meu passaporte pra ele. Aí ele, brasileiro? Eu falei, brasileiro. Brasileiro precisa de visto? Eu falei, precisa não. Aí ele falou assim, ó. Vamos ver se cola de novo. Então, eu falei, cara, deu certo lá. Não precisa não. Precisa não. Eu falava, não precisa não. Ele falou, não precisa não. Eu falei, não, mudou, não precisa não. Ele falou, mudou. Aí eu falei assim, ó. Meu irmão. Fiz assim pro cara assim, ó. Aí o policial fez assim, ó. Irmão, aquele joinha dele ali já era. Foi o suficiente, ó. Olhou assim. Mano, você viu quando o policial bateu essa tal. Caramba, meu coração assim, deu uma explodida. Eu falei, caralho! Mano, eu peguei assim, ó, o passaporte. Welcome to Tajiquistão. Eu falei, thank you, my friend. Aí coloquei o passaporte. E tinha um casal de brasileiros me esperando lá. O casal, ele falou, cara, é impossível que você entrou, é impossível. Porque quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que o Putin saiu da Rússia pós-guerra. Porque desde que começou a guerra, ele não tinha saído. Então, o primeiro país que o Putin saiu foi para Tajiquistão. E foi o mesmo dia que eu entrei lá. Então, tipo assim, a segurança estava redobrada. Tinha cachorro, tinha tanque do exército, assim, na rua e tal. Então, ele falou, cara, hoje é o pior dia que você você conseguisse entrar sem visto aqui. E você entrou, você é um abençoado, não sei o quê. Deus tá com você. Tá, Deus tá comigo. Tá comigo, velho. Aí eu não falei que a nossa trajetória entra e sai de qualquer lugar. Aí, ó. Desenrola. Agora, o Fred não aparece lá. Ô, Fred, se você estiver assistindo esse vídeo, manda um vídeo pro cara lá, pelo amor de Deus, velho. Eu não posso voltar lá, não, velho. Manda um vídeo que eu vou postar pra ele, ó. O Fred mandou um vídeo, E qual país mais te surpreendeu, cara, assim, de você falar, meu, que lugar é esse? E você não imaginava como era e tal. Malawi. Malawi é um país do continente africano, onde eu fiquei hospedado com mais de 5 mil congoleses refugiados da Guerra do Congo. Caralho. Cara, eu fui para aquele lugar, era um campo de refugiado liderado por 2 brasileiros, um casal de brasileiros. E aí eu chego dali, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu olhava assim, e eu falei, meu Deus. Fui pra ficar 4 dias lá. Será que eu vou aguentar ficar 4 dias? Comecei, fico o primeiro, fico o segundo, comecei a conhecer a galera, tal, converso com um, converso com outro. E aí, essa galera, eles vivem com $5 por mês que a ONU dá pra eles. Então imagine você aí que tá assistindo a gente, você sobreviver com R$25, que é equivalente aos $5 por mês. Os caras sobrevivem. Tá maluco. Só que é uma galera que a todo momento, na verdade, você não vê eles reclamando de nada. Não vê eles roubando um outro. Vocês não vê eles chateados. Ao contrário, a galera tem uma energia. Eu lembro que todo dia de manhã tem um momento ecumênico dele, que é um espaço, todo dia às 7 da manhã, segunda a segunda, onde eles oram, rezam,
gritam, choram, pulam, cantam, bate tambor, é todo mundo junto lá, cada um no seu momento ali, e todo mundo junto, gritando, e começa o dia, todos os dias, e todos os dias eu participava, tanto que eu fui pra ficar 4, eu fiquei 7. E, tipo assim, eu fui pra ficar 7, eu perguntei pra Clarice, que é a dona do espaço, falei, Clarice, posso ficar mais 3 dias? Ela falou, pode. Eu fiquei mais 3 dias lá, e ali eu fui aprendendo com aquela galera, o que é ter senso de comunidade. Eles... no Congo eles falam francês, Malawi falam inglês. Então quando essa galera chegava, os que estavam mais lá, os antigos, ensinavam os outros a falar inglês. Então eles trocavam serviço. Um sabia plantar tomate, o outro plantava alface, trocava serviço. Um sabia costurar a camiseta, o outro era bom para construir barraca, trocavam serviço. Tudo eles trocavam entre eles. Então eles tinham um comércio informal deles ali, que eles trocavam, sobreviviam ali entre eles, davam aula de inglês, davam aula de costura, davam aula de francês, um pro outro. Me lembro que uma das noites que eu estava, choveu bastante. E aí eu me lembro que uma lona voou assim da cabana deles, aquelas lona branca da ONU, sabe? Sim. Voou e rasgou tudo. De manhã, eu vejo um cortando o outro, cortou a metade da casa deles para construir a casa do outro colega. Então ali, de fato, eu aprendi o que é ter senso de comunidade. Sim. O que é viver sem reclamar. Porque eles têm, acho que se for pensar em probabilidade, acho que tem menos de 1% de chance de sair daquele lugar. Porque eles não podem ir para o centro da cidade, porque o governo não autoriza, eles podem ser presos, de Malawi. E eles não podem voltar para o Congo, porque está tendo guerra lá e eles morrem. Então eles têm que ficar só ali no campo de refugiado, não podem sair dali. Eles têm 1%, eu acho que de chance, porque países como Canadá, Estados Unidos, têm um programa de refugiados que eles pegam algumas pessoas, eu acho que eles pegam a cada 2 meses ou 3 meses, eles pegam uma pessoa daquele campo, que participa desse programa de refugiado, então eles têm, acho que é 1% de chance a cada 3 meses, não é a probabilidade. Eu acho que é muito pequena, chance de um deles sair de lá. Aí, só que eles pegam essa chance como se fosse, tipo assim, a chance da vida deles, eles não desanimam. Então tem gente que tá 4 anos lá e tá, tipo, o cara não desiste, vai ficar, cara, vai chegar a minha vez, vai chegar. Mesmo ele chegando que é muito difícil, mas ele tá lá, vai chegar, Deus vai me abençoar, vai chegar. Então você olhando aquela galera viver, você fala, cara, quando eu pegar reclamando que em casa só tem ovo, velho, que eu reclamo de... Cara, de qualquer coisa, às vezes eu fico me policiando pra não me reclamar, sabe? Mas ali eu aprendi, sabe, o que é viver, ter senso de comunidade, o que é viver. Então, eu acho que ali, depois de viver com aquela galera, não só de viver com ela, acho que depois da minha volta ao mundo, eu acho que eu sou um homem diferente, assim, sabe? Acho que maior do que eu conquistei, maior é quem eu me tornei, sabe? Eu sou um cara muito menos preconceituoso, sabe? Um cara muito mais paciente, um cara muito mais humano, mais sensível. Sabe? Então, a viagem e Malawi também me contribuiu pra isso. Isso é foda, hein? Isso aí é, assim, aquilo que a gente tá falando antes, né? Perspectiva, cara. Quando você, assim, a gente fala muito sobre isso aqui também no podcast, que se você vai no Google Earth aí, subir um pouco assim, né? Se distanciar um pouco de onde você mora, põe seu endereço lá, e aí você sobe 10 mil pés, 20 mil pés, 30 mil pés, você vai ver só um pontinho assim. Então, assim, a gente é muito pequeno, e quando você abre a mente e começa a ter esse tipo de exposição, assim, existe uma realidade que é muito difícil mesmo, comparado com o que a gente, na nossa bolha, a gente transforma em coisas mais difíceis do que deveriam ser. Né? Não que cada um não deva sentir o que sente da maneira que sente, mas, assim, o mundo afora, assim, tem coisas como essas que relatos que você deu aí que pô, me arrepia, cara. Né? Puta, que louco, né, cara? Mas tem um negócio legal, desculpa, Bino, só pra... Tem um negócio legal que você fez depois disso, que tem, assim, eu mostrei aqui, comecei mostrando os seus passaportes brasileiros. Só que você tem um outro passaporte especial aí que eu queria que você mostrasse esse passaporte. E falasse um pouco, porque assim, eu acho que toda essa construção que aconteceu, e um gesto muito nobre da sua parte também, foi depois de agradecer. Isso aí. Então fala desse passaporte. Esse aqui é a credencial do peregrino, ó. Tem bastante carimbos aqui, ó. Ele foi um rolê que eu fiz agora em outubro de 2025, quando eu atravessei 3 países a pé. Então eu saí da França, atravessei a Espanha inteira até Portugal, 1.000 quilômetros durante 33 dias. E por que eu escolhi fazer esse caminho de Santiago? Porque era algo mais... Eu queria agradecer a Deus pela essa bênção que ele me proporcionou, né, de visitar todos os países do mundo. Eu queria algo ali que representava bem aquele momento. Então eu escolhi o caminho de Santiago, porque o caminho de Santiago, é um rolê que você faz
com vários estrangeiros. Então eu encontrava pessoa da China, do Japão, da Austrália, de Portugal, da própria Espanha. Então eu fui fazer amizade com muitas pessoas, porque você vai andando, então você fica uns 2 dias com um, aí, pô, daí você se perde, porque um anda mais rápido, outro anda mais devagar, daqui a pouco você tá com outro grupo, tá com outro grupo, um outro grupo. Então eu conheci a pessoa de vários outros países, de vários outros idiomas, enfim, culturas diferentes. Ali é um lugar também que você anda muito sozinho. Então você começa a refletir bastante da vida, sobre a sabe? vida. Tipo assim, uma das coisas, eu melhorei muito a questão do meu tempo. Eu nunca tive controle do meu tempo, sabe? Desde que eu fiz o Caminho de Santiago, que ali no Caminho de Santiago eu percebi que eu posso controlar meu tempo. Porque eu tava andando ali e minha vida tava acontecendo normal. Porque às vezes a gente tá na correria aqui, trabalha, às vezes quase a gente tem tempo com a família, tem tempo pros amigos, tem tempo pra fazer isso aqui, ó. Pô, porque desde o começo vocês já falaram, Robson, a ideia aqui não é monetização, não é patrocínio, não é ganhar dinheiro. A ideia aqui é a gente levar a mensagem de esperança, de propósito pra galera, de realização de sonho. Então, às vezes você não entende por quê. Como não tem dinheiro, você fala, então não vou vir aqui não vou isso aqui não é minha prioridade, e acaba aqui deixando para um segundo plano. Só que isso aqui é importante pra caramba, pra vida de vocês, pra vida de outras pessoas. Então aí a gente percebe a importância da gente controlar nosso tempo. E eu tive essa ciência em outubro do ano passado, que quando eu comecei a fazer o Caminho de Santiago, eu falei, caramba, meu, eu nunca tive controle do meu tempo, eu sempre vivia correndo, dormindo 3, 4 horas por dia, isso, aquilo, trabalho, é dinheiro, que não sei o que, não sei o que. Aí eu tirei o pezinho também ali, pude pensar, refletir no que faz sentido da vida, sabe? Chorei muito, ri muito, conheci muita gente, sabe? Me relacionei com bastante pessoas. Então foi um lugar que representou muito o que eu fiz na minha viagem. Foi isso, né? Eu chorava, tinha dia que ficava sorrindo, tinha dia que tava nos Alpes Suíços, tava nadando com água-viva, tava no safari, mas tem dia que tava no veneno do caramba, só bala rolando lá em Gabão, em Mali, Burkina Faso, Níger, só guerra rolando. Então era esses altos e baixos. E esse Caminho de Santiago representou bem esse momento, sabe? Então eu fiz isso pra agradecer a Deus. Nossa, legal. Só um pouquinho assim, aliado a tudo isso, Robson, depois que você consegue viajar todos os países, você realiza primeiramente um sonho, depois você vai pro Guinness Book, que era um acessório. Isso te deixou, depois de tudo isso, depois desse rolê todo, te deixou mais leve? Sim, muito mais leve, nem se compara, porque eu sempre fui um cara que eu me cobrei muito. Eu sempre, desde criança, sempre me cobrando ajudar em casa, me cobrando ajudar minha mãe, me cobrando tentar eu ter um estudo, ter uma educação formal. E depois de tudo isso, eu comecei a ter outros tipos de prioridades na minha vida, sabe? Então, quando você começa a abrir um pouco a mente, desbloquear algumas coisas, você começa a ver, cara, não preciso disso. Não preciso me provar mais pra ninguém. Então, é claro que algumas coisas chancela isso também, mas hoje a gente não precisa provar mais nada pra ninguém, pô. Independente de guia, independente do que é. Porque eu vi, do que vocês compartilham aqui da vida de vocês, a gente veio de um lugar que a gente toda hora ficar se provando. Porque se a gente não se provar, a gente também não consegue galgar uma oportunidade. Também. Entendeu? Então, hoje não, hoje eu tenho essa leveza, eu já não preciso provar mais nada pra ninguém, sabe? Tipo assim, hoje eu percebo que o que eu quero fazer, eu tenho que continuar correndo atrás, continuar batendo nas portas, continuar ganhando não, mas eu não preciso ficar, tipo, provando mais pras pessoas. Eu fico, cara, vem comigo, vou te ajudar a fazer isso na sua empresa, vem comigo, eu vou te ajudar a fazer isso. Eu sempre fico pensando em como poder ajudar as pessoas. Então você pode ver que eu uso muito essa palavra ajudar, porque é isso que eu vi que é a forma, essa é a equação que eu faço para ganhar dinheiro, ajudando as pessoas. Então como eu ajudo tal pessoas e isso, em algum momento eu consigo reverter e converter em dinheiro. Tá, posso aproveitar, você fala muito em Deus, né? Então você parece ser uma pessoa muito religiosa, né? Como é lidar? Eu acredito que religião é uma questão totalmente cultural. Cada um tem, cada região, cada país, enfim, tem o seu, tem um Deus, o Jesus é diferente do outro, enfim, lidar com essas questões. Como foi para você lidar com a cultura dentro da religiosidade dentro de cada país? Tá. É muito legal essa pergunta, porque eu sou cristão. Eu lancei meu livro agora em janeiro, mas já comecei a escrever meu segundo livro. E o meu segundo livro, ele não é um livro religioso, mas é um livro que eu compartilho um pouco a resposta dessa sua pergunta.
que... Pode falar. Posso antes de você responder, hoje a gente vê, eu entendo, é um aspecto mais meu, tá? Tá. Quanto mais eu conheço Jesus Cristo, mais eu afasto mais eu afasto da religião, ok? Aham. Porque eu acredito que a religião, ela cria algo do medo. E o medo, ele te afasta de conquistar coisas, Aham. certo? E agora pode... Porque eu acho assim, ó, cada um tem seu Deus, cada um tem o que se acredita, tá? Eu respeito pra caramba, aprendi pra caramba com as outras religiões, então, cara, como eu nasci dentro da igreja cristã, pra mim, eu só conhecia a religião cristã. Uma ou outra religião que eu conhecia ali e tal, mas bem, bem de longe. Só que nessa minha volta ao mundo, eu pude viver outras religiões. Então, cara, eu vivi muito com o budismo. Eu fui pra um país chamado Butão, que é o país da felicidade. Eu fui visitar um monastério que fica dentro de umas pedras, um lugar lindo, não sei se você já viu na internet. O monastério fica dentro de umas pedras, de umas montanhas, assim, ó. Um lugar lindo, cena de internet mesmo, eu fui lá visitar. E lá eu via, tinha um monge, um Buda, bem grandão, no meio das pedras, assim, você ficava andando, né, em cima, assim, tinha um buraco. E aí as pessoas passavam lá em cima e ficavam jogando dinheiro, jogavam um monte de dinheiro. E eu embaixo, vendo aquele monte de dinheiro cair, não entendendo nada. Falei, caramba, aquele monte de dinheiro. E eu perguntei pro monge, falei, cara, ninguém dá uma baixadinha, pega tipo, ele falou, não, meu irmão, não. E eu rachava, eu falei, irmão, tanto de dinheiro aqui, né, mano? Dinheiro aí, aquele dinheiro, e caía, tinha o pessoal tacava, e não tinha ninguém, não tinha segurança, não tinha uma câmera, não tinha nada. Você passou, pegou aqui, aí o pensamento da criatura. Falando que vai roubar, né? Aí você não viu o pensamento, pô, aqui no Brasil, pô, Osasco lá. Do calçadão lá de Osasco lá. Você deixou o negócio, a sacola rapidinho, o pessoal é meu. Imagina um monte de dinheiro. Aí ele falou, não, meu irmão. Ele começou a falar um pouco mais do budismo. O budismo, ele prega muito a prosperidade, sabe, a abundância. Então, a gente não tá falando de abundância só financeira, abundância de mentalidade, de pensamento, da gente não se apegar a bens materiais, né? A gente precisa ter essa abundância dentro do nosso coração. Cara, o cara me deu uma aula de budismo, que eu usei essa aula, daqui a pouco eu conto como eu usei essa aula, mas eu apliquei já. Então, no budismo foi assim. Quando eu cheguei na Índia, aprendi com os hindus também. O muçulmano, o que eu aprendi com os muçulmanos? Sensacional. Cara, tanta coisa. Então eu comecei a escrever sobre todas essas experiências. Então uma das experiências que está nesse meu livro agora, que eu estou escrevendo, o segundo livro, essa situação que eu aprendi com o budismo e eu apliquei em Joanesburgo. O que falou de Joanesburgo hoje? Você está falando já. O leão lá quase matou ele lá. Então, eu quase morri também, mas não foi pro leão. Em Joanesburgo também. Durante meus 196 países, eu nunca fui roubado, nunca fui assaltado. Perdi as coisas, assim, perdi chinelo, perdi carregador, toalha de banho, porque eu me movimentava muito, então é normal você esquecer. Só que no meu país número 194, que foi África do Sul, eu tive uma conexão, que eu tava indo de Joanesburgo pra capital, saindo de Namíbia. Aconteceu uma parada comigo lá. Nessa conexão, eu perdi meu voo. Saí de Namíbia pra ir pra capital, eu perdi a conexão em Joanesburgo. Aí já era de madrugada, era o último voo. Aí o cara falou assim, pô, você vai ter que esperar só o próximo de manhã cedo, acho que depois de 4, 5 horas. Falei, putz, beleza, né? E aí eu vejo uma menina lá empurrando aquela mala pesada e chorando. Aquela menina chorava, ela andava assim, e olhando pra ela, e ela chorando, aquele desespero, aquele negócio apertando meu coração. Falei, my friend, o que aconteceu? Aí ela, perdi o voo, a conexão pra capital. Eu falei, eu também perdi. Aí, mas vai ter outra daqui a 4 horas, não sei o que, tá? Por causa da faculdade. Eu falei, não, vai dar tempo. Eu fui acolher a menina. Fui lá, dei água pra ela. Eu me lembro que eu tinha uns snackzinhos, comprei uns snacks pra ela. E eu peguei... eu tinha a minha necessaire de roupas íntimas, cueca, meia, coloquei assim pra ela sentar, pra colocar a cabeça, assim, pra deitar. Aí a gente sentou nos bancos, que não tinha carregador, eu peguei minha power bank, que eu carreguei o celular dela, peguei minha mala, pus um pé pra ela ficar retinha assim. Peguei a única blusa que eu tinha, a única que visitou todos os países do mundo, que essa blusa eu ia trazer pro Brasil, porque meus amigos iam colocar uns negócios nela, tal, que é a única peça de roupa que eu visitou todos os países do mundo. Embrulhei ela, tal, cuidei de uma pessoa da mesma forma que eu queria que alguém cuidasse de mim, assim, sabe? Sim. E ela ficou mais calma, a gente conversou um pouquinho, falei, vamos tirar um cochilo. Ela tirou um cochilo mais ou menos assim, onde você estava aí, ela ficou assim, e eu fiquei assim, ó, de um lado, 2 bancos diferentes no aeroporto, lá na sala de embarque, esperando um voo. Eu fiquei lá assim e tal, tirei um cochilinho. Quando eu tô aqui tirando o cochilo, quando eu acordo, quando eu abro o olho assim, olho pra abençoada, cadê ela?
Foi embora e levou tudo embora. Eu falo, fila da mãe. Mentira. Mano, na hora, eu saí correndo atrás dela, procurando. Só que Joanesburgo, tu vai lembrar, que é quase que no aeroporto de Guarulhos. Um aeroporto enorme, É grande. com vários voos pra capital, que é como se fossem os voos pra Rio de Janeiro aqui, toda hora saindo Interno. voo. Então você vai saber qual voo caminha, tá? Eu falo... Eu comecei correndo no começo e eu filmando. Filha da mãe, roubou minha... Eu queria minha blusa, pô. Eu queria minha blusa. Qualquer coisa. Ela levou tudo. Levou a minha mala pequena, levou Meu o carregador powerbank, levou minhas roupas íntimas, levou tudo. A única só meu mochilão que tava eu com o pé em cima não levou. O resto levou tudo. Aí eu pensei que eu queria minha blusa. Eu falei, não, eu quero minha blusa. E eu filmando, filha da mãe, correu. E eu filmando atrás dela. Aí chegou uma hora que, bum, lembrei o que o monge falou pra mim. Não se apega a bens materiais. Maior que tudo isso foi o rolê que eu fiz dos 196 países. Mano, deixa essa abençoada pra lá. Então, na hora, bum. Na hora, foi com uma leveza, assim, ó. Na hora, meu coração foi assim, ó. Já passou. Porque muito do que eu vivi tá muito relacionado à mentalidade. Hoje eu vejo, sabe? Não é nem com papo de coach, nada. Nem gosto dessas palavras de coach. Sim. Mas porque é verdade. Muitas das nossas limitações tá relacionado à nossa mentalidade do que qualquer outra coisa. Então, toda vez que eu tenho um grande problema, uma grande dificuldade, eu tento ver, cara, isso é real, esse medo existe. A gente falou de medo no começo, de pular. Sim. Tá, eu sempre me pergunto, durante minha viagem, eu perguntava, esse medo é real? Esse medo existe? Quantas pessoas já perderam uma perna? Quantas pessoas morreram fazendo isso? Sabe? Então, eu começo a me questionar, e você vai buscar as respostas desse questionamento, você fala, cara, esse medo não é real, não. Esse medo não existe, não. Eu vou pular desse parque aqui, eu vou entrar nesse tobogã aqui, 10 segundos. Eu vou nessa montanha-russa lá em Orlando. Sabe? E aí eu comecei a ir, por isso que hoje eu vou. Sabe? Daí... O que aparecer vai. Mas sabe o que eu achei agora, assim, é que, assim, voltando um pouco numa fala sua, é que talvez hoje você desenvolveu e tem uma apreciação pelo tempo muito mais profunda que muita gente. E o controle do seu tempo, né? Esses dias a gente estava fazendo exercício, nós três aqui, e tem uma coisa aqui, uma fala que eu vi antes, e a pergunta era mais ou menos assim. Eu tô fazendo essa pergunta para você, não tem nenhum aspecto religioso por trás disso, não, mas a pergunta é se você sabe o nome completo do seu bisavô. Cara, não. Então, qual que é a ideia por trás dessa pergunta? É que geralmente o seu nome, ele dura mais ou menos 2 gerações. Tá. Quando você consegue ter um propósito de vida, assim, onde o seu legado é muito maior do que essa sua árvore familiar, né, assim, e esse legado hoje vive através dessas histórias, do seu livro, das pessoas que você impacta com tudo isso, você não só consegue prolongar isso, talvez, mas você consegue realmente identificar propósito na sua própria existência, né, cara? Então, assim... Eu acho que muita gente se apega, não tem esse controle do tempo e apreciação pelo tempo, e passa a vida inteira buscando ou sendo guiadas por outras coisas que não têm a ver com esse propósito de vida. Então, assim, é legal ouvir de você falar isso, porque é o que a gente falou no começo, assim, sua história inspira, não só pelo fato de você ter conhecido 196 países, né, mas é tudo que vem por trás disso. É isso. E que culmina nessa sua caminhada aí por esses 3 países que você falou, que é de você se reconectar consigo mesmo e agradecer, Agradecimento, né? E aí tudo isso que a gente quer, que é meio supérfluo, se perde em termos de importância, né? Sim, e uma parada que eu aprendi é que propósito, apesar de ser uma palavra que tá na moda, que todo mundo tá usando, é algo que você se cria. Sim. Então eu criei meu propósito para começar a criar, fazer minha viagem. Hoje eu venho ajustando meus propósitos de vida. Então, por exemplo, um tempo atrás eu cometi um equívoco de começar a vender curso na internet. Não que seja errado, mas eu comecei a fazer um curso lá, como você ganhar dinheiro viajando. O meu curso era. Aí, sei lá, a gente fez um primeiro lançamento, vendemos lá, sei lá, uns 90 mil reais. E aí eu fui olhar lá a adesão, né, como que estava sendo da galera. Você acha que menos de 4% tinha conseguido ter alguma adesão. 4% do que a gente vendeu. Para mim é um número muito baixo. Sim. 4%. Praticamente tá ali me traduzindo é que eu enganei 96% de pessoas. Porque não é possível que 96% da galera tá equivocado. Então eu acho que eu cometi algum equívoco ali. E aí, no meio do lançamento, eu falo pra galera, não vai ter segundo lançamento, não vou fazer mais. 12 pessoas envolvidas no lançamento. Copyright, isso, aquilo, editor, estrategista. Não vou lançar mais.
Não, eu vou regravar todo o meu curso inteiro. Se eu não, ou eu vou. E pra me regravar, eu vou precisar de uns 2 anos. Já falo logo, eu tô sem tempo, então já sabe que esse curso não vai pra frente, não. Aí o pessoal ficou. Uma parte da galera ficou sem falar comigo. É mesmo? Aí eu falei, ok. Por quê? Hoje, por exemplo, agora eu tô encabeçando um projeto em Osasco, com a prefeitura, que se chama Recomeço. Ali eu tô ajudando 1.100 jovens adultos que estão tentando se recolocar no mercado de trabalho. E já existe uma estimativa de adesão de mais de 80%. Então, olha que diferença, 80% para 4%. Uhum. Eu lidero esse projeto, sabe, com minhas palestras, com livros, com workshop, e ajudo essa galera. Então, isso é um propósito. Não, eu vou ganhar um pouco menos, vou ganhar menos do que eu vender o curso. Vender o curso é muito mais fácil. Então, galera, compra meu curso aqui e tal, mas 4% vai ter adesão. E ali, não, ali a gente tá falando de 70% de pessoas que vai conseguir se colocar no mercado, vai mudar a vida deles, vai mudar a vida da família, vai conseguir levar a comida pra dentro de casa. Então isso é legal. Quando você começa a trabalhar com coisas que agrega na vida da outra, eu não tô falando de fazer caridade. Sim, apesar que pode fazer caridade também, eu faço caridade, mas eu tô falando de trabalho mesmo, sabe? De como como eu faço pra trabalhar e acreditando nos meus propósitos. Então por isso que eu trabalho leve, eu faço minhas coisas leve, porque hoje, não que eu não quero dinheiro, eu preciso de dinheiro sim, eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro, eu preciso pagar os boletos, mas eu tento sempre conectar isso com o que faz sentido na minha vida, sabe? Sim. Em uma das nossas conversas a gente fala muito sobre isso, né? É existir na vida da outra pessoa. Tipo, a partir do momento que eu tô levando emprego para uma outra pessoa, essa pessoa tô gerando renda para ela vai conseguir comprar a casa dela, vai ter os filhos delas vão ter os netos. Então, de alguma forma, eu existi na vida dessa pessoa. E talvez os netos nem vai saber quem eu sou, mas eu existi. E essa é interessante, porque a gente não deve mostrar a mão direita o que fez a mão esquerda, e é isso que é bacana, é esse propósito ser atingido, entendeu? Então, é essa leveza que a gente tem que levar. Mas não só isso, tá? Assim, eu acho que é transformador o que você está falando, e acho que tem um aspecto financeiro por trás disso, né? Sim. Você gerar riqueza para poder, né, ajudar mais. Mas tem um outro lado também, que é assim, sem querer puxar muita sardinha pro projeto aqui, mas assim, tem alguns relatos que a gente teve de pessoas que ouviram alguma coisa e você, pô, eu nem pensava em fazer isso, né? Tem um que não sai da minha cabeça, que é um rapaz que a gente lançou o primeiro episódio e o moleque lá da Coab chegou no Fabinho e disse, mano, eu não sabia o que fazer com a minha vida, agora eu quero fazer direito por causa de você. Isso já é transformador, né? Sim. Mas assim, o foco aqui não é a gente, é você. Eu queria fazer uma pergunta pra você, assim, você não pensa em lançar um livro também só de fotografias? Cara, não, agora não, porque eu tenho fotos bonitas, fotos muito legais. Vocês olham no meu Instagram lá, @onegovailonge. Tem fotos muito legais lá. Mas não por hora, eu pensei em fazer talvez uma apresentação no museu. Como é que a gente coloca no museu? A gente coloca uma exposição? Uma exposição. Eu quero fazer uma exposição porque, por exemplo, eu tenho um item de todos os 196 países do mundo. Eu tenho um item. Então, eu tenho de bala de revólver, a roupa do Afeganistão, dinheiro. Não, fora o dinheiro, eu tenho 196 objetos. Sabe? Então, do Etiópia, eu tenho do Quênia, eu tenho objetos de todos os países do mundo, todos. Legal. Então, daí sim, eu acho que seria legal colocar umas fotos na exposição. Isso aqui, então, é um sonho que eu tenho, sabe? De fazer essa exposição. Mas o livro, eu acho que por hora, eu acho que dá muito trabalho. Eu demorei 2 anos pra escrever esse livro, pô. Dá muito trabalho. Agora, em novembro, eu tô indo pra Tanzânia, vou subir o segundo maior montanha mais alta do mundo. O nome da montanha. Qual é o nome daquela injeção que todo mundo toma? Monjaro, Kilimanjaro. Aí, olha aí. Tô indo novembro, eu vou pra Kilimanjaro. Vou ficar 15 dias numa montanha. Então lá que eu quero dar uma acelerada no meu livro. Porque para escrever livro você precisa estar muito... inspirado, talvez? Não só inspirado, mas você precisa estar dentro do livro. Você precisa já... Conectado. Sabe, conectado com o livro, sabe? Você precisa estar naquele ambiente. Igual pra vir aqui. Cara, pra vir aqui desde ontem, eu já tava meditando aqui. Já tava me vendo sentado aqui. Eu já estava me sentindo conversar com você, já estava pensando em algumas perguntas que poderiam rolar. Eu já estava tentando estar aqui de corpo e alma já. Então, antes de vir pra cá, eu já estava meditando estar aqui. Exato. Então, pra mim é importante, porque se eu tivesse... eu chegando aqui, eu me desconectando do celular, me desconectando de tudo, eu sei que
a conexão vai ser melhor. Está presente. E quem tá assistindo a gente vai conseguir entender a mensagem que a gente tá passando. E aí a gente vai conseguir. Então eu tenho essas paradas comigo, sabe? Então meu livro, eu já tô. Uma parte do meu livro eu vou escrever lá na montanha, em novembro. Que legal, cara. E agora, assim, a gente tava falando antes de começar, assim, o brasileiro, ele muitas vezes não tem oportunidade de viajar. Eu acho que agora, muitas vezes é mais caro viajar dentro do Brasil do que fora do Brasil. Concordo. Mas se você pudesse deixar uma... Família, agora é o experto que vai dar a dica. Um lugar no Brasil para o brasileiro conhecer, ou um lugar em um outro país que ninguém fala, qual seria a sua dica? Ó, se você me permitir, eu vou até inverter a pergunta. Vou perguntar pra você. Qual o país que você acha que é muito que você queria ir, mas é muito difícil, devido a uma dificuldade, você não foi até hoje, mas um dia, quem sabe, você vai? Fala um país. Fabinho fala Barueri. Eu vou te dar a solução pra você ir. Pode passar o problema que for. Acho que o leste europeu, Polônia. Polônia? Polônia? Polônia é muito fácil, né, velho? Que não é mais Fácil. difícil. Não sei, cara. Qualquer problema pode ser dificuldade. Qualquer outro, se vocês dois tiver também. Um país que vocês acham que é difícil, que caramba, é quase impossível ir. Ucrânia, Afeganistão, Tá. Coreia do Norte. Burma. Burma? É. Nem conheço esse país. Perto da... Bósnia. Burma, cara, eu não sei como que chama aqui no Brasil, em português, mas Perto de onde? perto do Vietnã. É, BHUR. Brunei. Bali. É isso. Brunei. Isso. É, Brunei, beleza. Então vocês deram alguns países diferentes. Mas são todos países acessíveis no sentido de caminhos, né, de oportunidades, no sentido assim, para Brunei. Para Brunei, se você estiver aqui no Brasil, é só você aplicar, eu acho que é R$70 o visto aqui em Brasília, que você aplica no Brasília o visto, e tu compra uma passagem São Paulo, Catar, ou mais barato, compra uma passagem São Paulo, Etiópia, e Etiópia você pega um voo direto agora para o Sudeste Asiático. Desde o Sudeste você pega outro voo interno. Então, você tá falando que você vai gastar um torno só de voos aí, se você comprar com uma data que não é feriado, comprar com milhas, comprar com estratégia, acha uma passagem de R$4.000 e de volta, R$4.000, R$4.500. Com mais R$70 do visto aqui, vamos arredondar aí para uns R$5.000. Aí chega lá, lá não é permitido bebida alcoólica, é um país 100% muçulmano, em Brunei, e é um país legal, que tipo, tem um rei lá, que uma riqueza, todo Ramadã é um feriado que tem lá dos muçulmanos, o cara dá ouro pra todas as crianças, ele pega o rei, pega um ouro, então é um país que tem uma baita história, que é possível, super possível você ir, você vai gastar daqui do Brasil até lá em torno de 23 a 26 horas, e que, tipo, tu vai gastar em dólar aí pra você que não é nada, uns $1.000, $1.200, né? Você vai conhecer lá. E a mesma coisa, tipo, Polônia é mais fácil ainda, sabe? Porque a gente não precisa nem de visto, então você vai economizar os R$70 dele já, entendeu? Você vai... e às vezes é isso, tipo assim, comprar passagem com flexibilidade, sabe? Tipo, como comprar passagem com antecedência, no sentido de... às vezes vai comprar ninguém quer parar na Etiópia, porque a Etiópia é um dos aeroportos mais perigosos do mundo no sentido de narcotráfico, sabe? De tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Então ninguém quer fazer conexão lá. Pô, mas o voo lá chega a ser 30% mais barato as conexões lá. Olha só. Entendeu? E detalhe, se você pegar um voo com 24 horas de stopover, os caras te dão hotel de graça, comida de graça e transporte de graça. Nossa. Entendeu? Então, Robson, eu quero ir para os Emirados Árabes. Não quero ir para a Etiópia, não, que é muito caro. Quero ir para os Emirados e parar lá em Dubai. Ótimo, chegar lá em Dubai, se você for de Emirates, eles também te dão hotel para você ficar lá também. Não, fui com outra companhia e parou lá. Beleza, você pode usar um aplicativo chamado Home Exchange. Você vai ficar numa casa top, um dos lugares mais caros de Dubai, e sem gastar um centavo. Você pode ficar 4, 5 dias lá, usando só o aplicativo Home Exchange, que é um aplicativo de pontos. Então, como funciona? Já estou inscrito, eu mando o link para você. Se você se inscreveu, eu ganho 10 pontos. 10 pontos já é uma diária. Aí você pega e manda pra ele. Aí você vai ganhando 10. Se você mandar pra ele também, ganha mais 10. Aí 50 pontos, você consegue ficar quase uma semana em Dubai. Quase uma semana. 5 pessoas fez. E economizou. Robson, mas comida é caro. Beleza, mas é outro aplicativo chamado Security. O cara tem...
Você vai usar outro aplicativo chamado Secret alguma coisa. The Secret Society. Esse aplicativo é um aplicativo de avaliação de comida. Você vai tomar café, almoçar e jantar em Dubai sem gastar um centavo. Nada. Você só vai se inscrever no aplicativo, aplicar, ir lá fazer a avaliação das comidas e comer de graça. Olha Então isso. pronto, você foi pra Dubai, matou mais um país de graça. Por isso que nos últimos 2 anos eu fui 7 vezes pra Dubai. 7 vezes? Então, o que eu tô querendo passar, e com essa brincadeira toda, mas é sério, tudo isso que eu tô falando de verdade, é que existe, hoje viajar não é caro, não é que é caro. Às vezes a pessoa não tem acesso à informação. É conhecimento, sabe? Pô, a viajar aqui no Brasil, pô, tu vai pro Rio de Janeiro hoje com R$50 passagem, pô. R$50 na passagem de Flixbus. Sabe, chega lá, tu pega um rosto de R$25, R$28. Tu vai comer uma quentinha lá de R$15. Tu pode passar o final de semana no Rio com R$200. De conhecer um lugar novo. Você tá entendendo? Então, tipo, mas só que assim, vai andar de busão, vai comer quentinha, sabe? Vai ficar na praia roxando, porque o guarda-sol é 30, é 50, já vai pesar. Entendeu? Então, tipo, é escolha, qual é o seu estilo de viagem? Pô, no começo da minha viagem é dividindo o quarto com 20 pessoas, é comendo fast food. É isso. Sabe, é escolhas, entendeu? Então, é isso. Eu acho que a dica que eu dou é mais isso, é conhecimento. Busca informações na internet, cuidado só com o charlatão, não vai comprar curso de ninguém. Vai pesquisar na internet, pô, IA, usa IA, conversa com a inteligência artificial, sabe? Isso é legal. Que É da muito hora, da hora. mano. Meu, tem que voltar aqui pra gente. Já vou preparar a mala já, velho. Já quero viajar, velho. Vamos gravar o próximo, levar o homem pra Carapicuíba. Carapicuíba. Mas eu acho da hora isso daí que você falou, porque muitas vezes, assim, e eu acho que é tão gratificante quando você cria essas experiências. São experiências que vão te marcar pro resto da vida, sabe? Vida, né, cara? Então, assim, o caminho pra chegar lá, se é de busão ou se não é, assim, quando você chega lá, você cria memórias que você nunca mais vai esquecer, que dão realmente, tipo, assim, esse significado pra vida, no final das contas, né, meu? Algum lugar que você não voltaria? Cara, eu acho que não tem exatamente algum lugar. Ó, por exemplo, assim, ó, de Mali pra Gabão são países que estão vivendo guerra civil. Boa. Então, Burkina Faso, Níger, esses países são países que eu acho que eu não voltaria hoje para turismo. Sim. Por exemplo, se a Robson tem um projeto humanitário. Humanitário, ok. Legal. Sabe? Agora, voltar para fazer turismo, lá não tem turismo nesse momento, sabe? Entendi. Ao contrário, pô, são um país que tá passando uma situação super delicada, conflito, morrendo gente pra caramba, Congo. E tal. Entendeu? Então, acho que são esses países, por hora, acho que não voltaria pra turismo, não. Você pegou a guerra da Ucrânia? Peguei, pô, pra Ucrânia, na Rússia, peguei várias guerras, pô. Peguei em Níger. É mesmo? A guerra do oeste da África, pra mim, é muito mais perigoso do que a Rússia. Tanto que a Rússia, eu atravessei a Rússia inteira agora. Eu fui pra Rússia 2 vezes na guerra. Eu atravessei a Rússia inteira, ponta a ponta. Eu fiz a Transiberiana agora, em setembro, eu atravessei a Rússia inteirinha. E fui em vários países, passei por várias cidades. Tranquilo. Porque a guerra, quando a gente fala de guerra, normalmente é um lugar mais focado. Os caras não estão atacando um país inteiro. Tá. Sabe? Os caras, tipo, por exemplo, no Irã, os caras estão atacando Teherã. Só Teherã. Então, o Irã, se não me engano, é o 5º ou 6º maior país territorial do mundo. Então, os caras estão atacando um pedaço, aqui o resto tá... Normal. Entendeu? Entendi. Que da hora. Ô, mano, é o que o Fabinho falou, assim, é uma resenha, a gente gosta muito de viajar, então, assim, dadas as proporções da nossa humildade, da nossa humildade, mas, assim, é legal falar dessas coisas, porque, assim, quando a gente viaja também, a gente vive muito essas experiências, alguns perrengues, assim, não tô querendo comparar, não, mas, assim, as memórias que a gente traz, que a gente fica conversando, resenha para a noite inteira, e, assim... Aqui não seria diferente. Se a gente estivesse com esse propósito de ficar 50 horas no ar, com certeza a gente ia ficar facinho, porque tem história pra caramba pra contar. Eu acho muito bonito, mais uma vez, eu vou terminar com isso aqui, daí depois eu te dou a palavra final, mas assim, é muito bonito também, assim como eu falei no começo, na introdução, essas histórias realmente de abrir a mente para perspectivas, para opções, né? Então, assim, independente do que eu acho que tudo volta e para mim está centralizado no título do seu livro, né? Não desperdice os sonhos, né? Então, assim, muito obrigado mesmo por ter colado aqui com a gente, disponibilizado seu tempo e compartilhado um pouco da sua história, né? Essa foi a parte 1, Fabinho. Ele volta aqui, meu. Deixa no comentário aí, você vai me voltar. Aproveitando, quando a gente vai dar a palavra final para você, tirando o mundo que você viajou, se você puder
puder colocar no contexto, tirando todos os mundos que você viajou, tirando toda a sua história, quem é o Robson? Cara, hoje o Robson é um cara que, depois da viagem, depois de conquistar algo maior do que algo que ele conquistou, é o que ele se tornou, sabe? Esse cara mais humano, esse cara mais sensível, esse cara menos preconceituoso, o cara mais ouvinte, hoje eu ouço bastante. Acho que o Robson é esse cara que tá preparado aí pra contribuir para outros Robsinhos, talvez, sabe? Para outras pessoas que às vezes não enxergam a oportunidade, igual eu sempre achava que era difícil, sabe? Então eu ficava na oportunidade. Então, tanto que o objetivo do meu livro é esse, sabe? Tipo, olhar para as pessoas como sair do ponto A para o ponto B. As pessoas não precisam ficar cavando as oportunidades igual eu cavei, sabe? Putz, não, esse aqui é o caminho. Eu vou por esse caminho aqui que alguém já fez, deu certo. Então, no meu livro, eu peguei tudo que é replicável, tudo que deu certo e replicável para outra pessoa, eu fui colocando lá. Pô, essa parte, isso aqui. Então, acho que esse é o Robson aí, sabe? Esse Robson que tá para contribuir para a sociedade, sabe? Contribui. Show de bola. Du, considerações finais? Cara, Robson, obrigado, cara. Eu Imagina. particularmente também não tô no seu nível, mas, pô, amo viajar também. E quando a gente teve o ok da sua visita, a contribuição do que você viveu para as pessoas que gostariam também e querem ter a oportunidade de conhecer o mundo. Porque é engraçado, você conversando com as pessoas, nem todo mundo teve a oportunidade que a gente teve, assim. E é legal também quando isso acontece muito comigo, assim, de você vai num lugar e aí tem algum amigo seu que quer ir e você puder compartilhar. Pô, não, você vai no lugar X, que é mais barato, vai. Então, como a gente pode contribuir e ajudar, e você tá fazendo hoje também. Muito obrigado aí Da hora. pelo time aí. Óbvio, você falou já, o Nego Vai Longe, Instagram, mas tem alguma outra rede social que você quer compartilhar com a nossa audiência? Tem o meu site também, robsonjesus.com.br, lá também eu compartilho um pouco da minha agenda, de onde vou estar, como tá a questão das palestras. Então, se você está assistindo e quer me contratar para sua palestra, hoje a gente palestra não só no Brasil, como nos Estados Unidos, Portugal, agora estamos para a Suíça, para a França também. Então, chama a gente, que a gente vai lá bater um papo com a tua empresa, com a tua equipe, com o teu time. E todas as redes sociais, só colocar lá, @o Nego Vai Longe, que tu vai encontrar lá, gente. Arrebenta o Instagram do homem com perguntas. Só aqui já deu uma aula do que fazer, de como fazer. É isso, família. Obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima. Valeu.